Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 23 de maio de 2012, quarta-feira. O verbete é de número 2304. Ele tem 5 páginas, 49 elogios e 19 máximos. Eu chamo a atenção e destaco aí a divisão do detalhismo tem 12 máximos. O tema é max anatomização holossomática. A especialidade é parafisiologia. Quem redigiu o verbete aí, com muito critério, foi o professor Pedro. Esse é o que número 26. Vocês estão morrendo de vergonha? Como é que é? 26. Perfeito. Definição. A maxanatomização holossomática é o detalhamento, dissecção, distinção, discriminação, especificação, particularização e pormenorização pesquisística exaustiva da função dos órgãos e sistemas parafisiológicos, interdimensionais e interatuantes no escopo dos veículos de manifestação da consciência, a holossomatologia, notadamente quando na intrafisicalidade. A constante influenciação dos pensenes sobre o holossoma. O holopensene da autoparafisiologia lúcida. As pesquisas interfísicas das realidades multidimensionais a partir da manifestação holossomática. As repercussões somáticas derivadas da parafisiologia. As possíveis intercorrências na gestação sobre o neossoma. O ato de saber levar direito na cotidianidade diuturna, a saúde somática, energética, emocional, intelectual, que é a homeostaticologia, visando o aumento prioritário da produtividade mental somática, que é a taristologia. A max-anatomização holossomática, a dissecção da manifestação holossomática, o detalhamento holossomático objetivando a cosmovisão parapsíquica. E por aí vai. Nós chamamos a atenção aqui para a argumentologia que tem aqui a parte do parágrafo do detalhismologia, da detalhismologia, com 35 neoabordagens multifuncionais diferentes, porém convergentes e interrelacionadas, capazes de expandir a visão do conjunto acerca do universo das pesquisas teáticas sobre a holossomatologia. Então aí nós temos vários tipos de soma, que é uma sugestão aí, uma hipótese. Agora, a remissiologia. Dos 15 itens, nós destacamos 5 verbetes. A fisiologia, autoimunidade consciencial, interação fisiologia-parafisiologia, macrossomatologia e soma. A maxanatomização holossomática engrandece a visão de conjunto pessoal, que é a autocosmovisiologia, acerca da interação interveicular, interdimensional, diária, que é a autoparafisiologia teática. Praticamente, essa frase enfática só tem uma letra a mais nada. É quase exatinha. Você já realizou a max-anatomização holossomática? Quais os efeitos práticos sobre a cosmovisão, a interassistencialidade e a homeostase holossomática pessoais? A bibliografia específica tem uma fonte bibliográfica. Agora, a mega análise aqui com o João Paulo, nós temos 20 itens. Detalhamento, função, pormenorização, investigação, interação. Interrelação. Interveicularidade. Intraconsciencialidade. Intrafisicalidade. Fisiologia. Parafisiologia. Para-anafisiologia. Holofisiologia, holossomatologia, homeostaticologia, parageneticologia, parasemiologia, interdimensiologia, autopesquisologia e autocosmovisiologia. Agora, no verbete aí do dicionário, nós temos categoriologia, que o argumento é autoconscienciometrológico. Eu chamo a atenção para a conclusão que tem 14 categorias de condições ou atribuições pessoais
pelas quais a consciência intermissivista pode se classificar nos holopensênios conscienciológicos. Eu quero chamar a atenção que a categoriologia que está aqui tem muita relação com a mini tertúlia de hoje lá com a turma. Tá certo? Uma coisa aí está bem encaixada uma dentro da outra. Agora, nós temos aqui o questionamento. Estava conversando com uma amiga quando, por 2 vezes em dias diferentes, falei do mesmo tema. E ela sentiu a presença do Senhor Amparador da TENEPS com percepções sinaléticas e banhos de energia. Na segunda vez, sentiu que formou um campo em meu entorno e me vieram algumas informações mentais acerca do assunto que havíamos conversado. Achei muito curioso essa situação, porque estou recebendo essas informações através dela. Se o amparador dela está aparecendo, então ela também está sendo assistida nesse tocante, é lógico. Em quais aspectos deve ficar mais atento para melhor compreensão do assunto? Pode comentar? O problema é anotar tudo e ver o que se passa com as suas vivências. Os fatos podem orientar as suas pesquisas. De que modo lidar com um paciente em estado terminal que é assistido em casa? Minha mãe tem DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Está na fase terminal, mas ainda sonha com a cura. Não sei mais lidar com isso, visto que sou eu, sozinha, quem cuida dela há 3 anos. O que fazer para não tirar a esperança da pessoa e, ao mesmo tempo, toda a problemática do inevitável não nos abalar? Na única vez nesse episódio em que tentei exteriorizar energias a favor dela, amanheci doente com vômito e diarreia que duraram exatas 12 horas. O problema é o seguinte, você está, sob certo aspecto, com antipodia, que no caso seria antipatia do processo. Já cansou. Você devia, se puder, colocar uma cuidadora. Isso é que seria ideal nessa história. Porque o negócio com uma profissional nisso. Às vezes a pessoa se cansa. Não tem jeito. Agora, ó, Alver Betógrafo. Na Fatologia, página 13, 4ª linha de baixo para cima. Poderia nos explicar mais a respeito da qualificação seriexológica do mega chakra pessoal, coronochakrologia? E na linha logo abaixo, a influência da ectoplasmia sobre a fisiologia e vice-versa. Há efeitos maléficos também? Tem relação com o primeiro item da efeitologia, página 13? Vamos lá, a qualificação serexológica do mega chakra pessoal, a gente até antes da tertúlia que estava discutindo sobre o processo evolutivo, e uma das funções, aquisições, objetivos, vamos dizer assim, maiores que nós temos é justamente conseguir fazer com que esse chakra, que é o mais transcendente, o mais avançado, que é o coronochakra, que ele comece a predominar mais na nossa manifestação intrafísica diária. E isso se dá normalmente a partir do domínio das energias, quando nós começamos a ter uma intimidade maior com os parafenômenos, com o parapsiquismo, com o processo de assistencialidade. Então eu acho que, por exemplo, a gente estava até discutindo isso hoje também antes lá na mini tertúlia, que é o processo da UFIEX, que é quando a pessoa de fato consegue implantar ou implementar o monopólio ou domínio maior desse mega chakra na cotidianidade, né? Esse seria talvez um marco. E outra pergunta com relação à ectoplasmia, sobre a fisiologia, uma coisa está muito relacionada com a outra. A gente sabe que quando nós trabalhamos muito com as energias, e essas energias começam a ficar mais densas, elas começam a se tornar mais, vamos dizer assim, propriamente dita, o ectoplasma, isso tende a diminuir a temperatura, isso pode até alterar o peso corporal do parapsíquico, e assim por diante. E depois de um campo instalado, quando nós estamos, por exemplo, num campo da TENEPS, num campo de ACP2, num campo consciencioterápico, esse ectoplasma, ele vem e, por feedback, ele começa a melhorar a fisiologia do próprio corpo. Já foram feitos alguns estudos iniciais, principalmente em campos de ACP2, que se viu que há uma tendência da pessoa não envelhecer, ou seja, ela diminui a emissão de radicais livres em função justamente desse campo ectoplásmico. Então existe as duas mãos aí, a ida e a volta do processo. Alver Betógrafo, poderia expandir em Parafatologia, página 12, última linha, os reflexos parafisiológicos conscientemente administrados? Então, esses reflexos, um dos objetivos da gente fazer esse verbete
a gente ficar mais atento para as interações interdimensionais. E normalmente isso se dá, a pessoa tem mais lucidez dessa realidade quando ela tem já desenvolvida a condição da sinalética. Então a sinalética nada mais é do que um alarme extrafísico que apita, que toca, quando existe alguma intrusão, quando existe alguma intromissão no micro-universo ali consciencial, na parapsicosfera. Então esses reflexos é justamente, vamos supor, há um ataque extrafísico de um assediador, e a pessoa tem o reflexo, por exemplo, de autodefesa, o reflexo de exteriorização, o reflexo de acolher essa consciência. Então esses para-reflexos é justamente a pessoa ficar mais lúcida para a manifestação do seu energossoma no dia a dia. Página 13, sétima linha, de baixo para cima. O autodiagnóstico quanto ao monopólio funcional de determinado chakra. Sim, isso é interessante para se fazer a correlação entre a etologia pessoal, comportamento, a manifestação diária, e qual é a função de determinado órgão, qual é o chakra que está ali subjacente a essa manifestação. Então, por exemplo, eu acompanho muitas gestantes no meu dia a dia, em função de exames que a gente faz no processo de obstetrícia. Então ali você vê nitidamente, e tem que ser assim, que há um predomínio do processo do cardiochakra, por causa da expectativa, por causa das emoções, os hormônios que estão circulando, tudo isso favorece a esse predomínio. Mas às vezes a pessoa, independente de estar nessa fase, se ela é muito emotiva, principalmente as mulheres, ela pode continuar com esse predomínio do cardiochakra. Por outro lado, se a pessoa fala demais, ela é verborrágica, é uma matraca, como se diz, também nesse caso há um predomínio do laringochakra, pode ser, normalmente há um predomínio inclusive das mulheres nesse caso. E assim por diante, o processo da obesidade, por exemplo, você vê que há um predomínio da instintividade que é muito bem caracterizada pelo umbilicochakra. O processo da mulher sexy com o sexochakra, o intelectual com o frontochakra, e por aí vai. Então tem que ver na nossa manifestação o que predomina. Como eu comentei antes, se nós pudermos fazer o predomínio dos chakras superiores, principalmente do coronochakra, a partir do parapsiquismo lúcido, esse seria o ideal. Né? De que modo proceder a investigação da maxanatomização holossomática sozinha? Sozinha, a gente coloca na exemplologia, né, a auto-maxanatomização. O caminho é esse que eu estava comentando, você tem que primeiro se observar, tentar sobrepairar a sua própria manifestação, ver quais são os seus interesses, as prioridades do seu dia, ver se há alguma área em que isso se manifeste, se mostre mais, que haja uma predominância, e aí a partir disso você começa a ver qual é aquela frente, aquela vertente que está se manifestando mais. Essa listagem aí de somas é justamente para a pessoa ter algumas ideias, alguns insights. A gente até tinha feito uma listagem maior, mas a gente resolveu pegar o suprassumo só para dar uma ideia. Então vamos supor, a pessoa pode ter o predomínio do gastrossoma, em função dela ser, às vezes, vítima da Robex, dela ser casca grossa, ou não, ela tem já ela dá muita importância para o convívio-soma, para o processo de convivialidade, ela se importa muito com a aparência, ela quer até certo ponto agradar as pessoas, e por aí vai. Então vale a pena fazer essa dissecção e ver qual é a função, no caso aí do holossoma que está predominando na nossa manifestação. Gente, eu queria mostrar para vocês na revista Imprensa. É a maior publicação da imprensa de jornalismo que tem no Brasil. Isso aqui é desse mês, ela está nas bancas. Então tem aqui um repórter, que é Luiz Gustavo Passetti, que ele escreveu Pauta ao Cubo. Independentemente do passaporte, jornalistas argentinos, brasileiros e paraguaios compartilham dos mesmos interesses e dificuldades na tríplice fronteira. Ele pegou gente do Paraguai, da Argentina e daqui. Adivinha quem é que ele pegou aqui? Denise Paro. Está aqui, ó, com a fotografia dela. Tudo. Isso aí ela merece. Ela é uma grande repórter. É a maior que nós temos de plantão que tem aqui. Agora aqui, ó, tem a foto dela. Sair nessa revista aqui numa condição dessa é o máximo. Aqui está falando, Denise Paro, correspondente do jornal Gazeta do Povo. E ela diz, muitas vezes os brasileiros que vivem no Paraguai veem a imprensa brasileira como inimiga. Ela está certa, isso acontece mesmo.
Aqui tem o triplo perfil dos 3 países. Muito interessante a reportagem, com dados. Agora, é bacana, senhor Denise, quantos anos que ela está aí trabalhando, não é fácil. Representando o maior jornal do Paraná. Sério. Agora, Alindário, eu entrego o doutor Pedro a você. Cuidado, hein? Pedro, a parafatologia na página 12 aqui. Aí você tem na terceira linha, depois segue para a quarta, a sinalética energética e parapsíquica pessoal na condição de radar parafisiológico, evidenciador da presença de parantígenos na autopsicosfera. A gente tocou nesse assunto, a gente fez uma analogia aí com essa palavra antígenos, que é uma palavra da medicina, né, da imunologia. Normalmente, antígeno é qualquer substância, proteína, molécula estranha ao nosso corpo. Então, o corpo identifica aquilo como não self, quer dizer, não próprio do corpo, e aí tende a desencadear uma série de reações imunológicas, imunitárias, para atacar essa condição, essa substância, esse micro-organismo, seja lá o que for. Então, a partir disso, a gente faz uma analogia com a nossa psicosfera. Como eu comentei, se a gente puder manter esse radar, esse sensoriamento ou parasensoriamento multidimensional o tempo todo, se a gente tiver vamos chamar assim, uma percursciência maior dessa manifestação, e isso normalmente se dá a partir de um parapsiquismo mais veterano, mais avançado, onde a gente tem já dissecado a nossa sinalética, energética e parapsíquica, a gente consegue interagir primeiro melhor com os ambientes, com as consciências, e também fazer essa discriminação do que é para-self, quer dizer, o que é amigo, o que é amparador, do que é uma condição não self, ou seria os assediadores, uma energia antagônica, gravitante, que eventualmente precisa de ser melhorada, qualificada. Então foi essa analogia que a gente procurou fazer. E expandindo, a gente acha que a partir dessa experiência, dessas informações, dessas sinapses que são criadas, desse treinamento, vamos chamar assim, do que multidimensionalmente é mais positivo, o que é mais negativo, a derivação disso é que a gente vai tendo uma tarimba maior, uma experiência maior, e vai fortalecendo mais o nosso holochakra. Então, a partir daí, talvez um dos patamares mais em que isso esteja mais assentado, mais consolidado, é justamente na condição da autodesperticidade. Então, por isso que a gente fala da para-imunidade e a relação com a desperticidade, porque já não há tanta novidade, ou pelo menos não há nenhuma influenciação, nenhuma interferência extrafísica que o desperto, pelo menos, não detecte e tenha lucidez sobre essa condição. Agora, na página 13, a própria parafatologia, na quarta e quinta linha, as investigações teáticas quanto automacrosomologia, né? Uhum. Eu queria saber o que se pode investigar para se concluir que se tem macrosoma. Da mesma forma que a gente respondeu anteriormente, essa autoobservação diária no que compete à manifestação holossomática, quando já há uma bagagem maior, um tempo maior que a pessoa acompanha, ela vai acabar diagnosticando determinadas situações singulares, aquilo que chama atenção, aquilo que é acima da média, que não está, vamos dizer assim, na mediocridade, seja das pessoas com as quais ela convive, seja principalmente na própria família. E a partir disso pode ser levantada a bola, a pessoa começa a puxar o fio da meada de um possível macrosoma. Então, às vezes, vem uma condição de resistência maior a determinada situação, ou uma regeneração mais rápida dos próprios tecidos, uma capacidade, às vezes, de elaboração mental, enfim. Por aí, a gente consegue, pelo menos, vislumbrar um possível macrosoma. Só lembrando que esse macrosoma ele vai ser constituído pelo sinergismo do processo genético que ele herdou dos pais com o processo paragenético que ele herdou dele mesmo. Então, a partir daí é que começam a surgir essas para-evidências, vamos chamar assim, do processo de macrosoma. A ideia, pelo menos, foi essa. E para a gente fazer isso, tem que destrinchar, tem que detalhar
tem que, vamos chamar assim, pormenorizar a nossa manifestação, coisas que aparentemente não fazem muito sentido ou são banais, elas às vezes, em conjunto, podem nos dar transmitir uma mensagem maior. Ok, obrigado, hein? Na parafatologia, na página 13, na primeira linha, o cotejo técnico. Na parafatologia, na página 13, na primeira linha, o cotejo técnico entre o metabolismo somático e o parametabolismo holossomático. Como é que acontece esse cotejo técnico? Sim, é por aí mais ou menos pelo mesmo caminho. A gente tem que conhecer muito como é o funcionamento do próprio corpo, por exemplo, dos ritmos, do que faz bem, do que faz mal, qual que é a dinâmica do próprio metabolismo, e aí entra aquilo que na listagem a gente chamou de adenossoma. Quer dizer, a pessoa tem que mais ou menos ter uma noção de como é o funcionamento das glândulas para ela perceber no dia a dia aquelas glândulas em atuação. E a partir daí, quando se coloca, quando se insere o processo energético multidimensional, a pessoa começa a ver esse cotejo. Então, por exemplo, a pessoa tem, vamos dar um exemplo, a dinâmica sexual do casal. Dependendo de como é essa dinâmica, se a pessoa trabalha mais ou menos com energia, ela pode sentir mais ou menos necessidade do processo sexual, ela pode satisfazer mais ou menos. Se ela, por exemplo, implanta a técnica do sexo diário, ela vai ver que isso vai repercutir no processo da energia, porque ela vai se sentir menos carente, vai liberar os pensenes para uma série de outras manifestações. Então, uma condição acaba influenciando a outra. Aqueles exemplos que existem quando a pessoa, vamos supor, está numa fase de treinamento de projetabilidade lúcida, em que ela observa muitas vezes os amparadores acelerando a própria digestão, ou ela mesma, a partir do estado vibracional, acaba observando esse dinamismo no metabolismo, que, de modo prático, ela observa que aquilo que ela demoraria, às vezes 1 hora, 2, para digerir aquela refeição, às vezes em poucos minutos isso se dá. Então existem várias possibilidades de cotejo no dia a dia que a gente pode fazer para que a gente possa estabelecer essas correlações. Mas assim, de modo prático, isso se dá mais, ou de modo pelo menos mais evidente, com quem trabalha mais com energia, de modo mais ostensivo. Aí começa a observar essa condição, e a tendência, como a gente comentou antes, é o metabolismo funcionar de modo mais harmônico, de modo mais, vamos dizer assim, sincrônico também. Então ela começa a ter no corpo um relógio. Ela sabe qual é o horário, por exemplo, de ir para o trono, para o troninho, qual que é o horário que ela tem que dormir, que ela tem que descansar, qual que é o pico máximo de inteligência, por exemplo, que ela tem, no período da manhã, da madrugada, da tarde, da noite. Então, essas respostas a essas perguntas é que a pessoa tem que ter para ela justamente poder tirar mais partido desse corpo que ela recebeu nessa vida. Eu não sei se ficou claro. O que são e o que querem os integrantes das Comunex Grey People situada na superfície do deserto de Mojave? Olha, o que eu quero dizer para você é o seguinte: Grey não é com A, é com E. Grey quer dizer cinzento, cinza. Isso é o nome dos assediadores que eles dão na Inglaterra. É o povo cinzento. Existem prisões na baratosfera? Não, a baratosfera já é uma prisão, feita pela própria pessoa. E aquilo junta vários, cria uma prisão grupal. Pois isso não faz sentido, porque as consciências podem fugir através da... Não pode fugir. Teleportação, não. Isso é só quem tem jogo de cintura. O que é isso? Uma pessoa, você já viu uma pessoa que fica possuída? Ela faz o quê? Ela está possuída, está dominada. É a mesma coisa lá. Ela está possuída pelas ideias erradas dela. O psicossoma possui paracélulas com DNA. Isso é preciso a gente ver. Deve ter algum processo, que ele é o organizador do corpo, mas não é bem assim. Ele deve dirigir o DNA. Agora, para você, em Fatologia, página 12, primeira linha, por favor. Aborde sobre as pesquisas intrafísicas das realidades multidimensionais a partir da manifestação holossomática. É isso que a gente estava abordando aqui. Então, a partir da vivência cotidiana, ordinária,
num dia habitual, comum, você pode estabelecer muitas correlações com a parafisiologia, com a manifestação holossomática. Às vezes a pessoa, vamos supor, tem uma dor de barriga e ela exclui que aquilo foi uma coisa que ela comeu, ela pode começar a aventar a possibilidade daquilo ser uma desassimilação que está ocorrendo, ela fez uma assimilação e não conseguiu desassimilar. Pode ser um ataque extrafísico, pode ser em função das energias do ambiente. Então, essas realidades multidimensionais, quanto mais nós conseguirmos considerá-las no dia a dia, maior vai ser a nossa visão de conjunto. E a gente pode chegar à conclusão de que uma diarreia, uma dor de barriga, pode ser desde realmente uma coisa que a pessoa comeu até uma condição extrafísica. Então, o ideal é não ficar nem numa extremidade nem na outra, é ver aquele caso de per si, ver o que será que foi o fator desencadeante maior naquela situação. E por aí vai, em todas as situações a gente pode ver se existe maior ou menor predominância do processo parapsíquico. Sempre lembrando que a tendência disso caminhar em conjunto. Né? Em parafatologia, página 13, quarta linha. Poderia ampliar o paracérebro enquanto modelo organizador holossomático? É isso que o professor Valdo acabou de comentar. O psicossoma, a partir do paracérebro, ele deve funcionar como se fosse um molde. A partir dali, tem a manifestação do próprio DNA das células, que a gente herda, metade da mãe, metade do pai, né, do código genético, e aquilo ali é como se fosse uma senha, é um código mesmo para a constituição do novo corpo. Mas quanto mais lúcida, quanto mais homeostática, quanto mais, vamos chamar assim, cosmoética for a consciência ressomante, maior tende a ser a influência desse paracorpo no neocorpo, quer dizer, do psicossoma no corpo humano. Então, a partir daí é que a gente vê se a pessoa tem maior ou menor influência com relação à genética, ou seja, se ela é mais ou menos submissa ao processo da genética que ela está recebendo nessa nova experiência. Em sinergismologia, página 13, final da quarta linha. Poderia elucidar o sinergismo em embriologia para geneticologia? Sim, tem relação com a pergunta anterior, porque pelo menos eu considero que durante esse ciclo gestacional de aproximadamente 9 meses que se passa, essas influências recíprocas elas vão acontecendo. Então, quando por exemplo, o momento da manifestação, da expressão de uma determinada, vamos supor, proteína, característica que vai começar a constituir naquele novo corpo, se houver uma paragenética mais propícia, se isso for, vamos dizer assim, mais interessante, se houver até certo ponto também ajuda extrafísica do evoluciólogo, dos amparadores que são mais técnicos nessa área, a partir disso eles podem ajudar na expressão de determinados genes que vão favorecer a constituição, por exemplo, do macrossoma. Além disso, nesse período também da embriologia, existe muita influência da mãe, porque a mãe que está recebendo a criança, ali que está gestando a criança, ela funciona como se fosse até um certo ponto também um portal interdimensional, porque a consciência vai passar de uma dimensão e vai aparecer aqui na outra. Então há uma influência muito grande da pensenidade, da cosmoeticidade, do processo da própria parafisiologia da mãe. A gente não sabe qual é a contribuição real, por exemplo, do holochakra, ou do energossoma da mãe na constituição do novo holochakra, ou desse novo energossoma que está se formando. Então, acho que o papel da mãe é muito sério, a gente ainda não consegue pesquisar isso muito. Por exemplo, se há acidente de percurso na gravidez, se a mãe não é bem assistida, se há antipodia energética, como a gente já comentou aqui, o professor Valdo às vezes comenta na tertúlia, que pode gerar a condição da eclâmpsia ou pré-eclâmpsia. Então, tudo isso entra nessa equação que vamos dizer assim, destrinchada em 9 meses, e aí vai existir um saldo. Esse saldo pode ser mais superavitário ou mais deficitário, a depender de como vai se sair essa consciência que está ressomando aí. Pedro, nessa linha, eu queria perguntar, na patologia, segunda linha, as possíveis intercorrências na gestação sobre o neossoma. Isso, exatamente isso. Então, tem que ser avaliada o que aconteceu de diferente numa gravidez específica que esteja sendo examinada. Houve alguma manifestação de doença, houve alguma queda, a mãe, por exemplo, fumava, bebia, como que ela se comportou,
Tem mães, por exemplo, que ficam praticamente a gravidez toda, né, vomitando com a hiperemese gravídica. Enfim, acho que tem que avaliar para já começar a tentar diagnosticar quem é que está vindo por aí e qual a relação que existe entre aquelas duas consciências. A mãe, no caso, e o feto, a criança que está sendo gerada ali. Outra coisa que influencia muito, pelo menos é mais um dado, é o processo de gênero. Então, se é do gênero feminino ou masculino, qual a relação que isso deve ter do passado entre essas consciências ali. Então, a partir disso, a partir desses fatos que ocorrem na gravidez, a gente pode tirar muitas ilações sobre o processo mesmo de retrocognições, sabe? Okay, não sei se clareou. Pedro, ok. Aqui. Pode falar. Sobre aquela pergunta que o professor Valdo trouxe agora há pouco, né, do paracérebro. Então, você trouxe como resposta a cosmoética. Você acha que, vou ler de novo, é o paracérebro enquanto modelo organizador holossomático, né, que seria ali na página 13, na 5ª linha. Uhum. E aí você Sim, trouxe aqui para nós a cosmoética. A cosmoética vai ser a síntese ali da consciencialidade daquela consciência que está ressomando. Uhum. Então, esse processo, ele vai ser demonstrado, ser manifestado, ou pode ser demonstrado na constituição de um novo corpo. A gente sabe que determinadas interprisões grupocármicas, onde falta a cosmoética, por exemplo, muitas vezes a constituição do novo corpo ela é dificultada. Algumas anomalias congênitas, doenças congênitas podem ter essa relação. Às vezes a própria consciência escolhe ter um corpo mais difícil para aquilo funcionar para ele como se fosse um gargalo, um processo a ser superado. Então existe muita relação entre o nível, eu acho, de cosmoética da consciência que está ressomando e a própria constituição holossomática. Uhum. Então a gente poderia dizer que é quase um diferenciador. Quanto mais a cosmoética a pessoa consegue aplicar, ou vai prestando mais atenção nessa gradação, ela consegue também fixar mais essas informações do paracérebro, do curso eu acho que sim, porque trazer mais porque a cosmoética ela é difícil a gente camuflar, né? A gente querer ter uma cosmoética que a gente não tem. Ela é a autenticidade da pessoa, é original dela, é aquilo que é. Uhum. Então isso muitas vezes é apresentado, é manifestado de um modo indireto. A gente acaba vendo o resultado, a consequência daquele processo. E não só intrinsecamente ao processo da gestação, mas também do entorno. Se essa gestação vai ter mais ou menos amparo, se vai ter mais ou menos assédio, como que isso vai acontecer, quem são as pessoas que estão recebendo, quem são as pessoas que estão do lado de lá ajudando. Então acho que a cosmoética vai, vamos dizer assim, permear, né? Ela vai ser a pedra de toque que vai dizer o quanto de merecimento até que dessa consciência que ela tem para ela poder ser mais assistida ou não tem ambiente para os amparadores poderem ajudá-la. Ok. Uma outra pergunta sobre a tua listagem, aqui na página 15 e na 16, né? Essa tua taxologia que você trouxe aqui. O seu objetivo principal foi chamar atenção para essas diferentes áreas. Exatamente. Para que a gente fizesse, então, uma interface com o aspecto somático em todas essas áreas. Isso, e holossomático. E holossomático, ou seja, como se fosse uma então, por exemplo, você pega pegar um exemplo aqui. Acho que eu coloquei aqui, sinapsossoma. As sinapses, elas são o resultado da nossa cognição, daquilo que a gente daquilo que a gente consegue recuperar de memória. Se a gente expandir isso para outras vidas e conseguir, por exemplo, nesse caso da consciência ressomante, depois do curso intermissivo, aquilo que ela fixou mais, aqueles paraconstructos que chamaram mais atenção para ela, e ela conseguir, de fato, fixar e não sucumbir ao processo genético, ao processo do restringimento consciencial, isso muitas vezes vai ser manifestado como uma ideia inata. Desde cedo ela vai querer, por exemplo, estudar alguma coisa, ser uma outra coisa e assim por diante. Então, quanto mais nós fixarmos determinados conceitos na condição até de convicções, isso se dá muito em função da teática, né? da experiência que nós vamos tendo nessas experiências, mais isso vai se refletir ao longo da evolução. Então, determinados conceitos que para a gente foi novidade no curso intermissivo, talvez no próximo, depois dessa experiência nessa vida, não vai ser mais tanta novidade. A gente vai estar preocupado com outros
conceitos ou paraconceitos e querendo constituir outras sinapses, quer dizer, neo para sinapses. Então, a gente até discutiu isso hoje, você estava lá, né, antes do almoço, quais são aquelas condições que para a gente, o professor Val estava comentando, a gente já pode assumir, aquilo já é mais tranquilo, mas às vezes a gente tira o corpo fora. Então a gente já tem sinapse, já tem experiência, mas a gente não quer pagar o preço daquela condição, daquele ônus. Então a pessoa às vezes já tem o nível de dispersidade que ela pode assumir, o outro já tem uma OFIEX, mas não quer assumir a condição mesmo da TENEPS que foi comentada lá. Então, esse tipo de raciocínio é que eu procurei trazer aqui para a gente poder, vamos dizer assim, chancelar determinadas condições, no caso aí, holossomáticas. Né? Tá. Só uma última pergunta, então, duas abaixo do que você leu do sinapsossoma, aqui na página 16, a última delas, só explica para mim o que é o vestibulossoma. O vestibulossoma, o sistema vestibular, ele cuida da condição do equilíbrio, do nosso equilíbrio. Então, o que eu quis chamar a atenção é porque às vezes a pessoa, ela pode, vamos supor, ela pode ter um ataque extrafísico, isso pode acabar repercutindo no equilíbrio, ela pode ficar tonta. Às vezes a pessoa cai, isso pode ser um acidente de percurso desencadeado por uma consciex. Mas de modo geral e habitual, vale a pena avaliar, até outro dia o professor Valdo fez uma demonstração aqui, que é o processo da marcha. A deambulação, como nós caminhamos, isso, como é muito antigo e muito comum nos nossos retrossomas, às vezes a gente traz isso de uma vida para outra, é como a pessoa está acostumada a fazer. Isso pode dar algum nível de diagnóstico. Então, a marcha pode ter uma relação grande com a paragenética. Então, nessa dissecção, vamos dizer assim, conscienciométrica, um dos elementos interessantes de serem observados é como a pessoa costuma caminhar. Porque às vezes ali pode estar uma retrosenha, uma linha, entende? Só para dar um exemplo, às vezes a pessoa foi muito tempo do militarismo, e não tem ninguém na família dela, ela nessa vida não mexeu com isso, mas ali, o jeito como ela anda, você vê que tem ali por trás um militar, pode ser até inclusive mulher. Tá. Agora, uma perguntinha para o professor Valdo, aí eu vou liberar o microfone. Professor Valdo, o senhor trouxe num verbete há poucos dias, um verbete onde o senhor falava de harmoniologia, aquela listagem de 7 itens. E aí o senhor falava de autodiscernimento e auto-hiperacuidade. Autodiscernimento irrepreensível e auto-hiperacuidade contínua. Eu queria entender a linha tênue entre o autodiscernimento e a hiperacuidade. Como é que eles se relacionam e como é que a gente pode diferenciar um do outro nesse sentido? Autodiscernimento é aquilo que a pessoa faz para distinguir uma realidade de outra. Okay. Então, por exemplo, aquilo que é ótimo daquilo que é péssimo. Essa distinção é o autodiscernimento. Tá. Agora, a hiperacuidade é quando a pessoa aumenta a sua capacidade de percussiência. Ela tem uma visão mais profunda e ampla de alguma realidade. Entende? Você vê que lá no fundo não tem nada que ver uma coisa com outra, não. Parece, mas não é a mesma coisa. Elas estão próximas nesse sentido. Tá. Okay. A hiperacuidade, a pessoa entra, quase sempre ela entra em outra dimensão. Ela usa o parapsiquismo. Então isso muda. Né? Professor Pedro, na página 14, o primeiro binômio, poderia ampliar? Primeiro binômio, o binômio frontochakra, córtex pré-frontal, é isso? Isso, correto. Existe uma relação estreita, até topologicamente, quer dizer, pela proxêmica, que o frontochakra está localizado nessa região da testa, na glabela, e logo atrás tem essa porção, essa parte do córtex que é chamada pré-frontal. E esse córtex pré-frontal, ele é o responsável, inclusive por esse processo de discernimento, de percussiência, de raciocínio, juízo crítico, planejamento. Então essas funções conscienciais superiores, vamos chamar assim, que são mais elaboradas, o córtex pré-frontal tem um papel muito grande. Então o que a gente quis chamar a atenção é que quanto mais nós tivermos um frontochakra desbloqueado e ativado, isso vai acabar repercutindo nessa capacidade de elaboração mental. Além disso, se nós pudermos usufruir da parafunção do frontochakra, quer dizer, a partir dele, a condição de clarividência, não só no sentido figurado, quer dizer, você vê com mais clareza, mas vê o processo extrafísico propriamente dito, você aí então vai ter a possibilidade de conjugar
outras variáveis que não estavam sendo consideradas sob um ponto de vista inicial naquele raciocínio, naquela elaboração, naquele discernimento. Então, com isso você amplia, tem uma visão de conjunto maior e pode até ter mais êxito, a tendência é que você tenha mais êxito, porque você está considerando a contraparte extrafísica. Às vezes ali tem um amparador que está querendo ajudar, tem alguma mensagem que está sendo transmitida. Então, foi essa a ideia que a gente procurou sintetizar aí. Ok, eu queria uma segunda pergunta que seria na listagem, o 27, página 15. Tem senossoma? Positivo. Sim, é você tentar limitar ou reduzir, ou vamos chamar assim, detalhar ao máximo a sua manifestação aos seus pensenes. No dia a dia isso é mais difícil porque você está imerso numa série de estímulos e às vezes a gente não se dá conta dessa condição. Mas quando você para pensar, por exemplo, naquela técnica de 5 horas de reflexão, você começa a dar nome aos bois, ou seja, classificar os próprios pensenes. Então isso você pode fazer primeiro sozinho, isolado, nessa técnica, para você ter lucidez com relação a eles, para depois levar isso para o dia a dia. E o ideal é fazer a categorização de cada pensene para você ver o que predomina. Então vamos supor, tem muitas pessoas que só pensam, ou pensam predominantemente em dinheiro, outras em sexo, outras em querer ajudar os outros, e assim por diante. Então se você consegue fazer essa categorização, ou seja, resumir a sua manifestação em termos de pensenes, você começa também a ter uma visão de conjunto maior e dar mais valor para os pensenes e até certo ponto organizar melhor a sua pensenidade. Então foi nesse sentido de você olhar as coisas como se fosse através de cada pensene, tá certo? De categoria de pensene. Ok, obrigado. O verbetólogo poderia estender a teoria da consciência cerebral, constante na página 13, detalhando teoriologia, final da segunda linha, início da terceira. Eu sugiro você ler, existe um verbete justamente com esse nome, mas que basicamente são as fases pelas quais nós passamos na nossa vida e que em cada uma delas nós temos um tipo de cérebro. O professor Valdo propõe 3 condições. Quando a gente está numa condição mais infantil, depois de constituir na média da vida, uma outra condição cerebral, e principalmente o que eu quero chamar a atenção é do macrocérebro, que é a partir da terceira idade, quando você já tem um cabedal de experiências maior, você pode usufruir dessas experiências, desses conhecimentos e olhar como se fosse olhando por cima. Você fica cavaleiro da situação. Então, se nós conseguirmos, e até eu coloco isso na última linha da parafatologia, que é justamente visando a longevidade lúcida produtiva amanhã. Ou seja, cuidar do nosso holossoma, de modo a, quando estivermos nessa fase, a partir da terceira idade, quando a vida tende a ficar mais tranquila, a gente poder produzir mais, porque a gente vai estar usufruindo desse macrocérebro, dessa possibilidade de experiências, conexões, sinapses, o próprio neuroléxico, ele está muito mais ampliado, e aí a gente tem condições de ajudar mais os outros. Mas vale a pena ler o verbete. Pode esclarecer algo sobre as marcas de nascença que não foram originadas do parto da criança? Sim, isso aí pode ter um enfoque, uma conotação paragenética, quer dizer, isso pode ser herança extrafísica do próprio psicossoma, e aí pode ser positivo ou negativo, pode ser em função de um trauma, seria mais negativo, pode ser em função, vamos supor, de uma experiência muito positiva, um processo de iniciação, a gente sempre lembra da dragona, que ela entraria bem nesse caso aí, ou pode ser um processo mais fortuito, que não tem assim uma mensagem tão grande, não tem uma história por trás, é simplesmente como se fosse um efeito colateral da própria genética. Então tem que ser analisado bem que tipo de traço é esse, que tipo de marca é essa, qual é o nevus, aonde ele se localiza, se ele é aparente ou não, se ele tem relação com algum órgão ou não, se ele é, por exemplo, mais profundo ou não, se ele tem raiz. Tudo isso precisa ser visto para, a partir daí, a gente poder estabelecer pelo menos alguma hipótese de pesquisa. Pedro, Pois aqui não. no B, Pode falar. a Juliana vai falar.
Pode falar, amigo. Pode falar. O preâmbulo. Em binomiologia, na página 14, não sei se já foi comentado, o binômio temperamento-holossoma? Não, ainda não foi. É porque a partir até do próprio conscienciograma se procura diferenciar, e eu sigo um pouco essa linha de abordagem, do que são os veículos e o que é a própria consciência em si. E às vezes isso, quando não há uma, vamos chamar assim, uma condição muito crítica, muito difícil, isso pode se caminhar em conjunto. O que eu estou querendo dizer? Esse sinergismo, vamos supor, do temperamento mais favorável, mais benigno, a pessoa já intermissidista, não tem tanta jaça, vamos chamar também no psicossoma, ela vem e aí o holossoma às vezes é totalmente potencializador, ele é pró aquela proex, ele ajuda na constituição daquela manifestação da consciência que está ressomando. Mas existe também um processo antipódico a isso, que é quando o holossoma ele funciona como um freio. Como a gente comentou antes, às vezes há uma antipodia muito grande, não só na constituição do novo corpo, por exemplo, com a mãe que a gente comentou, mas para aquela própria consciência. Um modo de segurá-la é através de um holossoma diferente, às vezes com algum problema, às vezes mais limitado, às vezes com alguma doença, seja lá do jeito que for. Que, obviamente, não é a condição ideal, pelo menos para os pré-serenões, né? Não vamos entrar aqui no mérito do macrossoma idiota, que aí a consciência já está acima dessa condição e ela escolhe o que é o ideal, até para servir de exemplo para as demais. Então, o binômio temperamento-holossoma é a gente fazer o cotejo. Será que esse corpo que eu ganhei, que eu estou me manifestando, ele ajuda o meu temperamento, o meu jeito de ser? Eu estou sabendo tirar partido desse veículo que eu ganhei, né? Pelo menos que eu herdei ali dos meus pais? Então, a gente sabe, por exemplo, que existem tendências genéticas que a pessoa pode herdar, que podem favorecer a manifestação. Uma delas, que se tem até como hipótese, é a pessoa que nasce, por exemplo, numa família de parapsíquicos. A gente não sabe até que ponto isso pode ajudar na constituição, na manifestação de um holossoma mais propício a manifestações parapsíquicas. E assim por diante. Então, o que eu queria chamar a atenção é sempre fazer esse cotejo em separado e depois ver a reunião dos dois, se há uma potencialização nisso. Só mais uma, lá na página 15, o número 4, axiossoma. Ah, sim. O axiossoma a gente chamou a atenção que é o esqueleto axial, tem relação com o eixo, né? O axio é o eixo. E aí, a partir disso, a gente pode estabelecer correlações entre também, o que eu comentei já, a condição da marcha, como que a pessoa anda, mas principalmente qual é o porte dela. Então, no macrossoma, um dos tipos de macrossoma são realmente somas grandes, altos. Quem ainda não viu, vale a pena ver lá embaixo a exposição do Hércules Galó, e ao que tudo indica, ele tinha, se não um macrossoma, mas pelo menos um macrossoma grande, que ele é alto, ele é mais forte, ele é macroesplâncnico, e isso tudo deve ter funcionado muito positivamente na proex dele, que era justamente uma condição de desbravador, de empreendedor. Então vale a pena estabelecer essa correlação. Então eu sempre procuro ver a manifestação da altura, do porte da pessoa, da força presencial, na constituição desse novo corpo. Tudo bem? Então é mais ou menos nesse sentido, porque quando há essa congregação, ou seja, a pessoa tem um soma que ele é diferente, vamos supor, ele é mais alto, ele é mais bem constituído, ele pode até ser plasticamente mais bonito, e a pessoa tem muita energia, aí sai de baixo. Então aquilo potencializa a tendência dela de assistir os outros, de acertar mais, de executar a proex. Pedro, você poderia falar da paradoxologia? O paradoxo holossomático? O paradoxo holossomático também é um verbete que o professor Valdo escreveu, que é o seguinte: o paradoxo é que quanto mais nós evoluímos, menos corpos nós temos. Nós tendemos a ter, né? Então a CL, por exemplo, ao que tudo indica, ela só tem lá o mental soma. Quem não ressoma mais, não precisa mais de corpo, não precisa mais de energossoma e está caminhando para abrir mão do próprio psicossoma. Então isso é para a gente ter
em mente que enquanto nós não destrincharmos o holossoma, seja teoricamente, mas principalmente na prática, a gente não vai conseguir se livrar dele. Então essas pesquisas, eu chamo a atenção em alguns momentos aí para os efeitos, né, das pesquisas da holossomatologia, e um deles é esse. Da mesma forma que a gente vai em algum momento se livrar da própria linguagem a partir do consciência, em algum momento a gente vai ficar livre também do próprio holossoma. Mas para isso a gente tem que estudar, destrinchar, ter várias experiências em diversos corpos, em diversos gêneros, com diversas alturas, enfim, de todo tipo, diversas etnias, raças, culturas, para que a gente possa ir, nem que seja aos trancos e barrancos, desenvolvendo o universalismo, desenvolvendo essa cognição. Pedro, aqui no ar. Na parafatologia, página 13, você coloca aí na terceira linha, de baixo para cima, a influência da ectoplasmia sobre a fisiologia e vice-versa. E aí, na efeitologia, você fala o efeito crítico da ectoplasmia na reestruturação parafisiológica do holossoma. Eu gostaria que você explicasse, fazendo uma relação entre essas duas condições, da fisiologia e a parafisiologia. Começando lá pela parafatologia, a ectoplasmia ela deriva da reunião da fisiologia com a própria parafisiologia. Então, quando se começa a trabalhar com as energias e essas energias tendem a ficar mais densas, ou seja, eu uso uma metáfora que é o ponteiro, ele fica mais próximo do corpo, ele fica mais intrafísico, a energia tende a ficar mais densa, mais próxima dessa dimensão, essa energia tende a reverberar mais na própria intrafisicalidade. Daí vem os efeitos físicos, a possibilidade da temperatura cair, as outras pessoas perceberem e assim por diante. E por outro lado, quando ele já está constituído, quando existe um campo ectoplásmico, isso tende a ter o processo positivo de um feedback positivo que ajuda a própria fisiologia. A gente comentou do anti-envelhecimento, por exemplo, que já foi visto em campos de ECP2. E outra possibilidade é essa reestruturação parafisiológica. Então, muitas cirurgias ou paracirurgias, às vezes elas são feitas, se não a maioria, né? Se não todas, a partir do ectoplasma, porque é a energia mais densa que tem a possibilidade de interferir na manifestação do corpo humano, que é um corpo mais denso. Então, essa reestruturação parafisiológica, a gente chamou de remissão de doenças, às vezes eliminação mesmo de determinadas situações mais nosológicas, isso se dá em função da possibilidade do ectoplasma. Então, se nós pudermos conjuminar, e aí já vem uma extrapolação, que é óbvia, ela acontece, mas a pessoa tem que estar lúcida para isso, para tirar partido. Conjuminar essa realidade com a TENEPS, por exemplo, e todo dia, na hora que a pessoa estiver na TENEPS, ela instalar um campo de fato ectoplásmico, de fato em que haja a predominância do ectoplasma, e ela estando lúcida para isso, o efeito disso na saúde holossomática é indizível, a gente não consegue mensurar, é imensurável, porque todo dia a pessoa, pelo menos ali, vamos supor, 1 hora, fazendo essa condição, mexendo com as energias desse modo, isso vai ter um efeito muito positivo na longevidade. E se ela, além disso, expande mais, quer dizer, participa das dinâmicas, mexe com o estado vibracional cotidianamente, ordinariamente, o tempo todo, tudo isso tende a ter esse efeito positivo a médio e longo prazo. Né? Pedro, dentro dessa condição que você falou do campo ectoplásmico na TENEPS, quais seriam assim, os indicadores para a pessoa identificar se ela está conseguindo instalar esse campo? Ela tem que ver os sinais físicos, por exemplo, se ela tem alguma manifestação nos orifícios do corpo, principalmente na área da cabeça, se coça muito o nariz, se ela sente uma coisa saindo como se fosse uma coisa algodonosa, saindo dos ouvidos, do nariz, dos olhos, da própria boca, se a temperatura esfria muito, se ela tem aquilo que se chama popularmente de tremedeira interna, ela tem uma coisa que sai bem como se fosse dos ossos, né, dos órgãos mesmo, sai uma constituição semifísica e aquilo ganha ali o espaço. Se ela tem facilidade, por exemplo, de ter clarividência, ela começa a ver as consciências, ver os vultos. Tudo isso são sinais indiretos da manifestação do ectoplasma. Não sei se clareou. Existe uma listagem, vale a pena ver no manual do complementário, tem várias dicas nesse sentido. Pedro, na teoriologia,
Você pode aprofundar sobre a teoria do trio íncito? Sim, o trio íncito também é um verbete onde há a conjuminação, a conjugação de 3 personalidades em uma só. Então, uma delas, a mais óbvia, é essa atual que nós temos aqui, por exemplo, eu, condição do Pedro Fernandes nessa vida. A outra, vamos supor que eu lembre de uma personalidade de uma outra vida minha, algum século para trás, eu sei, identifiquei e tal. E a terceira é se eventualmente eu tive alguma identidade extra, quer dizer, alguma alcunha, algum nome extrafísico pelo qual eu fui conhecido. Então, o professor Valdo tem a condição do Zéfiro. Então, quando a pessoa reúne pelo menos essas 3 personalidades, é o que ele denominou de trio íncito. Você convive aqui, sabendo quem você foi, pelo menos uma vez na intrafisicalidade, e uma vez também na condição intermissiva, que é vamos dizer, que a barca maior, essas outras é mais séria, porque ela normalmente tende a passar de uma intermissão para outra. Então isso tem um efeito muito grande no holossoma, porque você aí pelo menos tem 3 situações para você poder comparar. Inclusive a gente chama atenção no meio da parafatologia dessa comparação autoserexológica entre o soma atual e os retrossomas, porque mesmo a personalidade intermissiva, o professor Valdo fala muito nisso, ela é proveniente de uma vida física que a consciência teve. Então você pode comparar 3 corpos, o corpo atual com esses 2. E aí também, da mesma maneira, tirar partido, ver quais são as idiosincrasias, vamos dizer assim, os talentos. Você pode, a partir disso, estabelecer variáveis para diagnosticar um macrosoma. Enfim, tem muitas possibilidades de pesquisa a partir disso. Então, em função dessas correlações, é que eu chamei a atenção no trio íncito com o holossoma. Okay. Pedro, por favor, aqui na... Não sei se o professor Valdo quer comentar alguma coisa? Então, o caso que eu quero falar é o seguinte: dominar o holossoma não é só dominar o corpo. Às vezes, a pessoa começando a dominar as energias, ela domina muito o corpo. Então, por exemplo, eu acho que a Mariana devia te falar para nós, sabe, essa dona que está ali, sobre o domínio do laringo chakra que ela tem. Essa aí sabe ouvir. Vocês já notaram como é que ela é? E o porte dela, ela está o tempo todo de butuca acesa e fala nível, menos. Tá precisando explicar como é que é isso. A maioria aqui ainda precisa disso. Você já chegou nisso. Porque ela, se fosse boba, tá tudo certo, mas não é. Mas fala aí, o que você acha disso? No meu caso, até onde eu vejo, professor, é uma questão natural. Não é uma coisa que eu procuro ser assim, é uma coisa mais espontânea. Isso deve ser dela já, né? Ela deve vir de trás. Você tem irmãs, as suas irmãs, pelo que eu conheço, não são tão assim, né? Eu sou um pouco mais diferente. Né? As suas irmãs são espoleta. Um pouco. Vocês estão entendendo? Bom, ela aí é um exemplo do processo de laringo chakra. E com o ginossoma, né? Que é mais difícil. Pois o mais difícil que tem. Que é esse que é o mais desenvolvido. É um bom exemplo disso que chama atenção. Então ela é um corpo de mulher, aquilo não é habitual, e ela é o porte e essa condição do laringo chakra, vale a pena. Você perdoa o mau jeito? Não, não tem problema, eu também estava disputando com a outra Sandra ali também. Então, na página 15, Pedro, na detalhismologia, no item 10, você poderia ampliar essa ideia do convívio soma? Sim, vocês vão até fazer um curso, né? Eu vi o folder, achei bem bacana. É você procurar sintetizar tudo que no holossoma envolva o convívio. Então, isso envolve vários até outros exemplos aqui. O processo de pele, por exemplo, que a pele é a primeira aparência, né? Aquilo que aparece mais, aquilo que a gente mostra mais. Então, se a pessoa não cuida da pele, ou se ela tem uma pele, vamos chamar assim, com muita dermatose, não bem cuidada, às vezes suja mesmo, enfim, seja lá como for, isso vai interferir na convivência. O processo mesmo de como é a pessoa no porte social, o porte, como é que ela fica no controle do holossoma em termos sociais. Então tem pessoas que não conseguem, não sabem aonde coloca a mão, não sabem se comportar, não sabem o que dizer, daí vem as gafes. Então você comentou bem a condição da Mariana, pelo porte, pela educação, pela maneira dela se manifestar, a gente vê que ela tem um convívio soma
harmônico, ela tem alguma inteligência social maior, pelo menos acima da média, nesse sentido. Então, seria fazer levantar todas essas variáveis que influenciam no processo de convívio. A condição, por exemplo, de inteligência não verbal, né? A comunicação não verbal, o processo do histrionismo, o processo de ênfase que a pessoa quer dar, para não ficar só naquele monocórdio, por exemplo, se a pessoa está dando aula, está explicando alguma coisa. Então, ela saber tirar partido disso conscientemente e, principalmente, ela ver o corpo que ela tem, o holossoma que ela tem, e a partir disso ela tirar partido, porque não adianta nada uma pessoa que às vezes tem um corpo que não favorece determinada manifestação e ela fica ali dando murro em ponto de faca. Então, ela estuda bem o holossoma e aí entra, por exemplo, a voz, o conhecimento que ela tem de determinado assunto, o rapport que ela tem com aquelas pessoas que ela vai eventualmente conviver ou vai falar, e ela conscientemente fazer essas intervenções, essas atuações. Em outras palavras, é ficar mais lúcido para o processo de interação social, mas sabendo tirar partido do holossoma. Uma das maneiras de se evidenciar isso é a partir do próprio processo energético. Em muitas convivências, em muitas interações, muitas vezes a pessoa só paga a conta do processo energético. Quer dizer, ela saiu dali, às vezes ela não percebeu quem estava ali extrafisicamente, não percebeu como foi a interação energética, ela só percebe o sintoma que aparece depois. Então, a sinalética energética, por exemplo, a gente sabe que no convívio é muito sério. Se a pessoa está falando uma coisa para ela, daí a pouco ela recebe um banho energético proveniente de um amparador. Então aquilo começa a ganhar um outro sentido, aquilo tem uma outra mensagem para ela. Então foi nesse sentido que a gente procurou fazer essa conjuminação aí do convívio soma. Tá, então no caso você está englobando o holossoma como um todo sempre, né? Sempre, o holossoma como um todo. Porque ali, por exemplo, se a pessoa não sabe o que vai dizer, a pessoa, vamos supor, ela não sabe o idioma daquela pessoa com a qual ela vai interagir. Então falta no mental soma, às vezes, ingredientes para que ela possa ter uma convivência, uma convivialidade mais avançada. Ou então falta parapsiquismo para ela perceber muitas vezes que aquela pessoa é muito bem amparada, que foi um amparador que trouxe essa pessoa, ou por outro lado que ela está precisando de assistência, tem um assediador que você pode ajudar. Enfim, é fazer essa expansão da abordagem com relação à interação social. E na página 13, na ciclologia, eu não sei se você pensou que seria interessante colocar o ciclo de 180 dias ou 6 meses de renovação celular ou sistêmica, não sei Pode se ser. seria interessante. Tem relação, é como se você ganhasse, né, um novo corpo. Né? Uma Pode sugestão. fazer, a Cris está anotando aqui para mim. Tá ok. Obrigado. Pedro, Pois não. por favor, aqui na página 14, em binomiologia, você poderia falar um pouco da relação aí desse binômio geoenergia-plantochakras? Sim, em termos de... Isso aí vai dar no processo sexual, né, que é o sexo chakra mais à frente. Então, se considera que pela parafisiologia, nós vamos absorvendo energias imanentes, energias conscienciais também, mas principalmente imanentes, e um percentual grande dessas energias imanentes que a gente absorve energias mais densas, inclusive energias da Terra, são chamadas energias telúricas. E isso, o principal órgão, né, responsável por isso, ou para-órgão, seriam esses plantochakras. Então isso depois vai ser reunido no sexo chakra e a partir dali espalhado para o resto do holossoma. Então principalmente essa energia mais densa, mais até certo ponto animalizada, instintiva, ela tem essa base. Na constituição do holossoma, vale a pena a pessoa analisar como ela lida com esse padrão de energias. Em outras palavras, é ver como que ela se dá com as energias sexuais. O sexo chakra é mais bloqueado, é mais defasado, ele é mais equilibrado. Qual é o percentual, por exemplo, de secto-pensentes que a pessoa tem no dia a dia? Quando ela senta isso, e aí vai partir dessa fisiologia que eu comentei, quer dizer, plantochakra, sexo chakra e ganhando todo o holochakra, ela, quando assenta isso, ela tende a aumentar a sua performance, tende a aumentar o seu rendimento holossomático de modo geral. Pedro. Tá, uma outra coisa que eu queria... Ok, obrigada. Uma outra coisa que eu queria te perguntar é a seguinte. Às vezes, a pessoa tem já um
uma investigação incipiente a respeito de como ela funciona holossomaticamente, com alguns indícios bem palpáveis. Deixa eu dar um exemplo. Necessidade de ferro durante o período menstrual. Isso aparece na vontade que a pessoa tem de comer determinadas coisas. Sim. Como é que a gente faz para ampliar isso para outras áreas, que não seja só da alimentação, por exemplo? Eu não vejo outra maneira senão ficar mais atento, observar tudo e anotar, e tentar estabelecer correlações. Se vem aquela vontade, se vem aquela ideia, tentar ver o porquê disso. Como você comentou, ali tem o processo da necessidade mesmo fisiológica, em função da menstruação, etc. Mas se vem um processo diferente, às vezes tem um amparador que está tentando passar uma determinada ideia para a gente poder unir as pontas. Então, tem que ver em cada manifestação, principalmente essas que chamam mais assim, atenção, essas mais diferentes, assim, um pouco esdrúxulas, um pouco aquilo que você acha que sai do habitual, e aí você estabelecer uma série de pontos de interrogação, quer dizer, uma série de hipóteses para poder fazer essas correlações. Então é difícil falar assim, muito aberto, eu só vejo isso, você tentar estabelecer correlações. Por exemplo, entre as pessoas que estavam envolvidas naquela situação, se tem alguma mensagem naquilo, se tem alguma demanda. Uma coisa que às vezes eu observo, às vezes é uma demanda assistencial. Às vezes você tem a vontade de ou ler um livro, uma revista, alguma coisa, porque aquilo vai funcionar para você como elemento de rapport, de cognição, para você transmitir isso para outras pessoas. Da mesma maneira vem a condição da dieta. Às vezes eu sinto vontade de comer um pouco mais, até ganho um pouco mais de peso, porque quando eu vejo está se aproximando um curso de campo e assim sucessivamente. Então, às vezes, os amparadores ajudam nessa organização holossomática. Eles podem dar ideias para que a gente atenda melhor as demais consciências. Pedro, aqui no ar, você pode expandir um pouquinho no detalhismologia, o 5? Como é que uma pessoa pode detectar ou perceber, fazer uma autopesquisa nesse caso? O cardiossoma? É você ver como que você lida com o processo emocional. Assim, a primeira abordagem que você tem que fazer, né? Se a pessoa ela é mais travada, ela é mais retraída, ela é mais reprimida ou não. Se ela já lida bem com as emoções, se ela consegue nomear as emoções que ela está sentindo e fazer essa diferenciação. Não, isso que eu senti ali foi inveja, isso aqui é raiva, isso é um amor diferente, isso aqui é uma admiração por determinada pessoa, e assim sucessivamente. Então, da mesma maneira que a gente comentou dos pensenes, vale a pena fazer esse detalhismo com relação às emoções, principalmente aquela que chama atenção, aquela que te pega, aquela que você se vê envolvido naquela manifestação, e aí tentar fazer essa dissecção. Tentar chegar a um nome, tentar estudar aquela emoção. A gente lembra da lexicoterapia, que é bom nisso, ou seja, procurar lá os 50 dicionários e fazer uma análise mais profunda daquele padrão de emoção, porque aí você fica doutor no assunto, você usa o mental soma para equilibrar aquela emoção, a tendência dela é não aparecer de modo mais tão importante, tão assim, violento, e lembrar que existe uma conexão muito grande entre o soma, quer dizer, a manifestação emocional no soma, isso se dá entre vários órgãos, mas principalmente as amígdalas cerebrais, elas manifestam o processo instintivo, o sistema límbico de um modo geral. A condição do cardiochakra, a condição do psicossoma propriamente dito. Então, tudo isso, se é uma emoção mais profunda, vamos supor que a pessoa tenha uma cicatriz emocional, tenha lá um trauma paragenético, isso às vezes é manifestado a partir dessa linha de raciocínio que eu comentei. É desencadeado muitas vezes por um processo, pode ser extrafísico ou intrafísico, mas a manifestação vai ser aquela emoção. E se a pessoa leva isso a sério, muitas vezes ela vai estar conseguindo lidar com uma emoção, uma dificuldade, uma querela, que às vezes é multiexistencial, às vezes não é só dessa vida. Então ela vai conseguindo depurar a partir justamente desse comportamento, dessa manifestação de, primeiro, dar importância, quer dizer, não negar. E aí, no caso do androssoma que a gente comenta, tende-se a minimizar a condição das emoções, não vale a pena. Então, a pessoa primeiro dá importância para isso, e depois ela tirar partido disso, que é o próximo passo, ela ajudar outras pessoas que
eventualmente padeçam da mesma doença, da mesma dificuldade emocional. Então, mas até agora você está falando a questão muito da emoção. Do corpo, do soma, você não falou muita coisa. Mas isso vai acabar, o soma é o mais fácil, que vai acabar repercutindo, ele vai acabar pagando a conta. Então a emoção no soma é onde aparece, por exemplo, o estresse, onde aparece a úlcera, às vezes uma asma. A manifestação psicossomática no soma, ela pode aparecer de diversas maneiras. Então, mas isso não tem uma ligação direta também com o poder ou a força que o coração ou que o órgão exerce no contexto, no conjunto dos órgãos ou não? Por exemplo, uma pessoa que tem um coração avantajado, coração de atleta, com hipertrofia e tal, não é um macrosoma localizado? Não, eu acho isso secundário. O coração ele pode acabar pagando a conta, ou seja, aquilo, existe até a síndrome do coração partido, quer dizer, a pessoa tem uma frustração amorosa, ela pode ter um infarto em função disso. Quer dizer, as energias do cardio chakra ali, elas são bloqueadas a ponto que a pessoa tem uma repercussão no coração. E por outro lado, se ela tem um coração mais, vamos dizer assim, treinado, mais, como você comentou, hipertrofiado no bom sentido, isso pode funcionar como órgão de choque, ela vai sentir menos aquela repercussão. Mas o órgão em si, eu acho que ele é secundário, ele é mais um elemento, ele é óbvio que ele é fundamental, mas eu vejo ele dentro de um sistema. Se você pegar os pulmões, por exemplo, tem íntima relação com o coração também. Então ele também funciona como um órgão que muitas vezes vai acabar tendo a repercussão do processo energético. Eu sei que é de mão dupla, mas a predominância vem de lá para cá, eu acho. E só para fechar, eu não conheço os termos técnicos aqui, o que seria o relativo à questão óssea aqui? Estrutura óssea, tem algum aqui ou não? Não, eu tirei. Essa listagem estava grande, eu coloquei o osteossoma. Ah, tá. Você pode fazer essa avaliação também. E entra um pouco no axiossoma, que é a condição do esqueleto. Mas principalmente o esqueleto axial, que é a coluna vertebral, que a gente chamou atenção aqui. Como é que pode fazer uma pesquisa óssea, no caso? Fazer correlações. Como é que é? Se já teve alguma dificuldade nisso, tem alguma doença familiar, já quebrou alguma perna, como é que são as articulações? É bem forte, é isso que eu desconfio desses dois. Eu não tenho nada. O problema de você, exatamente, o problema de você falar que é bem forte é porque normalmente é uma estrutura mais bem constituída, mais forte. Eu digo que é problema para você diferenciar dos demais, para você falar que isso é uma singularidade, entende? Mas, por exemplo, vamos supor que você já passou por poucas e boas, já caiu muito, já tomou muita pancada. Exatamente. Então, isso pode ser, mas aí não é só o osso, né? Deve ser mais o processo de holossoma. E a gente não pode excluir a condição do amparo também nessa situação. Que era para ter quebrado boas partes, ele não quebrou nada. Entendeu? Isso eu queria entender, porque a gente fica pensando, é uma hipótese, não é? Se é, como é que eu analiso? Eu acho que é, mas eu acho que não vai limitar só ao osso, entende? Aí você tem que ver mais coisa. É isso que eu quero chamar a atenção. Tá bom, obrigado. Baseando-se neste verbete, há anotações pessoais ampliadas e detalhadas para um futuro artigo. Por exemplo, seção trinomiologia, primeira e segunda linha. O trinômio, energia celular, ATP, energia consciencial, energia imanente. Há algum avanço na autopesquisa baseando-se nesse item? Já existem estudos mais concretos? Não, os estudos que a gente está procurando demonstrar aqui. Eu tenho mais destrinchamento disso, inclusive esse verbete estava bem maior do que o que ele está aqui, mas eu estou procurando separar isso para fazer um dos capítulos do livro que eu estou escrevendo. Mas a ideia é estabelecer esses cotejos, essas correlações, esses paralelos, para poder justamente ter uma visão mais integrativa, integradora da manifestação holossomática, porque às vezes a gente tende a separar muito. Então a ideia é fazer essa constituição. Nessa sua pergunta desse trinômio, por exemplo, eu procuro investigar, pelo menos tenho motivação para estudar a condição da mitocôndria. Quem pesquisa isso às vezes não dá tanta importância, pinça outras organelas, mas eu acho que como a mitocôndria é uma mini usina, né? A usina celular, ela que produz o ATP,
ela deve ter uma correlação muito grande, por exemplo, com o processo do próprio cordão de prata, até que ponto essas conexões do cordão de prata se dão a nível celular e principalmente nessa condição do ATP. Por outro lado, quando a pessoa trabalha mais com as energias, que aquilo há um refazimento, a pessoa tem um ânimo maior, ela fica refeita para poder trabalhar, poder atender os outros, seja lá qual for a atividade que ela se programou, até que ponto o estado vibracional faz essa calibragem, essa calibração, essa melhoria do processo celular. Então a gente sabe que existe essa relação, mas em termos mais detalhados deve ser por aí. Mas isso, obviamente, necessita de mais pesquisas. Pedro. Pois não. B. São 3 perguntas. Parafatologia, 8ª linha de baixo para cima. Os dividendos biológicos da autoparagenética. Dá para você explicar melhor um pouquinho? Sim. Isso aí que eu quis chamar a atenção é aquilo que nós conseguimos trazer da paragenética para esse corpo, quer dizer, implantar aquilo que ficou chancelado na nossa manifestação. Então, vou dar um exemplo. Se a pessoa, vamos supor, na última vida e na intermissão, ela mexeu muito com ideias, ela constituiu que o Sr. Valdo chama de polineuroléxico, quer dizer, os dicionários cerebrais bem constituídos, bem, vamos dizer assim, corpulentos, bem avantajados. Então, ela vai ganhar um cérebro novo. Aquilo tudo, teoricamente, vai ser zerado. Mas ela tem esse dividendo que ela tem a forma, ela tem a estrutura, ela tem aquela possibilidade de recuperar mais facilmente, porque é como se o caminho já tivesse sido trilhado anteriormente. Aquele esforço que ela teve, ela não vai perder mais. Pelo contrário, ela já vai sair numa condição mais propícia. Então, ela pode recuperar essas informações mais precocemente. Outro dividendo que eu poderia te dar um exemplo é quem trabalhou muito com parapsiquismo e hoje tem a mandragona. Então a pessoa conseguiu imprimir nesse corpo uma marca óbvia de processo de iniciação, um processo que já mexeu com parapsiquismo. Também é um dividendo, porque aquilo funciona como se fosse um alerta. Ela sabe qual é a linha, ela sabe que ela tem que dar valor para aquilo. Então da mesma maneira, ela pode pegar dali e caminhar mais rapidamente. Porque eu, pelo menos, me bato muito com essa condição que é a gente tentar perder menos tempo de uma vida para outra. Porque até recuperar, né, a lucidez, a gente passa pelo processo biológico da adolescência e tal. E você conseguir ter essas dicas, essas informações que você passa para você mesmo, isso ajuda muito para a gente perder menos tempo, entende? Então eu não sei até que ponto a gente no curso intermissivo se teve tempo para isso, porque enfim, a gente teve que lidar com muitas coisas, mas a gente poder sintetizar quais são essas condições paragenéticas que são mais prioritárias no nosso caso, para que a gente possa imprimir e implementar no corpo, que elas apareçam no corpo, seja a partir de uma facilidade com determinada área, seja a partir de um nervos mesmo, uma constituição mais assim óbvia, seja lá do jeito que for, mas que aquilo possa funcionar como mensagem. A gente trouxe na semana passada o verbete palimpsesto, né? Que é você justamente ver aquilo que está óbvio, mas tentar ver o que está por trás daquele óbvio. Aquilo que não está, muitas vezes não foi dito. Não veio escrito que a dragona significa aquilo. Mas se a pessoa investigar, ela vê que atrás desse corpo já aconteceram vários corpos que ajudaram a pessoa na manifestação parapsíquica, entende? Então eu penso muito nisso, como que a gente pode fazer essa síntese daquilo que importa mais, daquilo que é o melhor, o ápice da nossa intermissão, da nossa paragenética. Isso às vezes está claro, mas a gente não sabe reconhecer. Então eu procuro estudar para não comer bola, para não chegar às vezes extrafisicamente e falar, mas estava óbvio que você tinha uma condição assim e você às vezes não soube tirar partido, entende? Então esse destrinchamento, esse detalhamento é para ver se surge alguma manifestação nesse sentido. E aí quando a gente conjumina com outros corpos, com projeções, com retrocognições, você consegue ter mais possibilidade de estabelecer hipóteses e eventualmente certezas relativas, pelo menos. Tecnologia. As técnicas da autoparasemiologia. São exatamente essas que eu estava comentando.
Para a semiologia, isso vem principalmente da medicina, né? A semiologia é o estudo dos sinais e sintomas que a gente tem de determinadas doenças, você sabe disso, para a gente poder estabelecer determinados diagnósticos e a partir dali tratar, acompanhar e assim por diante. Quando você coloca o parapsiquismo, isso ganha uma outra roupagem, uma outra assim, motivação, porque você tem a contraparte extrafísica. Então, às vezes, aquela doença, ela vem acompanhada, por exemplo, de consciência. Aquele sinal, ele, por exemplo, não é só desse corpo, como a gente estava falando, ele é de retrocorpos e assim sucessivamente. Então, o meu enfoque principal que eu dou na parasemiologia é em função da condição funcional. Você fazer esse diagnóstico, mas ver qual a aplicação disso na PROEX, naquilo que é prático. Principalmente tentando chegar na condição do macrosoma. Não só diagnosticar se eu tenho ou não, mas principalmente o que está por trás disso, como é feita essa elaboração, essa constituição do macrosoma. O professor Walter também já trouxe algumas categorias de macrosoma. Existem aqueles, por exemplo, mais relacionados ao grupo karma, existem aqueles mais próximos do polikarma. E no meio deles tem um de transição aí, como se fosse um processo de infiltrado. Então você veja, como a constituição do corpo envolve necessariamente outras pessoas, processo de família, da gestação, da genética, não tem como a gente fazer essa análise sem colocar essa contraparte grupocármica. E aí a gente tem que chegar na seguinte decisão, na seguinte situação. Qual é o predomínio daquela consciência? Ela está mais na interprisão ou ela já está na fase da libertação? Se ela está na fase da libertação, teoricamente ela está um pouco assim por cima. Ela não está tão... não vai sucumbir tanto ao determinismo, à própria condição da genética. Então isso ajuda nesse diagnóstico. Da parasemiologia tem que entrar como é o diagnóstico dessa pessoa naquele ciclo grupocármico. Se ela ainda está muito na interprisão, é muito difícil ela pensar em macrosoma. Mas, por exemplo, através da interprisão, ela pode diagnosticar o enrosco lá do passado, pelo menos saber a área que ela não mandou bem, que ela, entendeu? Ela foi anticosmoética e assim por diante. Então, a parasemiologia, ela envolve o holossoma, mas tentando ver o processo da paragenética e sem excluir o grupo karma. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Em efeitologia, o efeito crítico da ectoplasmia na reestruturação parafisiológica. Sim, a gente comentou isso um pouco mais cedo. O que a gente quer chamar a atenção? Que, em termos energéticos, é através do ectoplasma que se dá, principalmente, a possibilidade de melhoria, remissão e convalescência do processo somático. Então, se há alguma doença, se há algum mal-estar, algum distúrbio somático, para isso eu ia falar que é dar melhor, né? Para isso se melhorar, para isso ficar assim numa condição mais homeostática, é através do ectoplasma, porque justamente ele é a energia mais densa. Então a gente vê isso muito, e você participa muito desses campos, no processo de paracirurgia, processo de ECP2, quando as dinâmicas têm a possibilidade de constituir um campo mais denso, que tem uma predominância maior de ectoplasma, há a tendência de você ter um campo mais terapêutico também. Então você consegue ajudar mais as consins e as consciex. E no caso das consins, para isso ser mais assim efetivo, tem que ter essa condição do ectoplasma. Às vezes a gente observa, inclusive, que os amparadores, sabendo que a pessoa vai participar de campos consecutivos, por exemplo, a pessoa que se programa para fazer vários ECP2, ou no próprio caso da dinâmica, que a pessoa está ali semanalmente, eles fazem abordagens em etapas. É como se fosse aquela primeira cirurgia, segunda cirurgia, terceira cirurgia. Por quê? Porque se houver uma interferência muito séria na parafisiologia, a tendência daquilo é perturbar a pessoa. Então o holossoma é como se ele funcionasse num determinado equilíbrio, X, mas há uma possibilidade, uma tendência daquilo não caminhar bem. Seja porque a pessoa tem uma tendência genética, seja porque ela às vezes está priorizando uma coisa que não é o ideal. Então eles procuram abortar aquela situação. Mas se aquilo já caminhou mais, eles tendem a fazer isso em várias etapas. É como o arco voltaico que o professor Walter fala. Às vezes não dá para tirar numa vez só. Tira em etapas consecutivas. Então,
esse tipo de abordagem, sem o ectoplasma, a ectoplasmia, ele fica muito superficial, né? Fica muito difícil da gente conseguir ter êxito, ou pelo menos ajudar na melhora da parafisiologia do holossoma. Pedro, aqui no ar, Pois na não. página 12, a parafatologia ali, tem a sinalética energética e parapsíquica pessoal na condição de radar parafisiológico evidenciador da presença de paraantígeno na autopsicosfera. Você poderia explicar um pouco melhor? Sim, a gente comentou também mais cedo que esses antígenos, a gente emprestou esse termo da imunologia. Não sei se você conhece, antígeno é qualquer substância, qualquer micro-organismo, qualquer coisa que entre no corpo que não seja reconhecido. Na imunologia eles chamam isso de não self, aquilo que não é do próprio corpo. Então o antígeno, ele ativa o sistema imunitário por uma série de reações. Existem algumas células específicas, tipo celular, tipo humoral, enfim. Mas o fato é que isso desencadeia a reação imunitária. Da mesma maneira, a gente pensa que é com a nossa parapsicosfera. Então, se há um sensoriamento constante do parapsíquico, por exemplo, se ele já coloca na sua pensenidade esse parasensoriamento, ou seja, como está esse ambiente, quem está aqui, pelo menos ele se preocupa, ele dá abertura mental para esse tipo de raciocínio, ele começa a desenvolver a condição da sinalética, porque justamente a sinalética é como se fosse a linguagem, o ABC em termos interdimensionais. Então, você sabendo esse código, você tendo decifrado a própria sinalética, você sabe que muitas vezes determinado sinal significa a presença do amparador, um outro a presença do assediador, às vezes o tipo de amparador, o tipo de assediador, o padrão de energias do ambiente e assim por diante. Então, o que a gente quis chamar a atenção é que na cotidianidade, no dia a dia, vale a pena procurar não sucumbir ou não ficar condicionado só ao corpo humano, que há uma tendência da gente ficar muito influenciado e viver a partir simplesmente do soma. Quando essa para-realidade ela começa a tomar mais campo, mais corpo na nossa pensenidade, há uma tendência da gente se aproximar mais dos amparadores. E pelo menos eu procuro pensar assim e, vamos dizer assim, pesquisar nesse sentido, porque eu vejo que é um dos caminhos para se chegar na desperticidade. Se a gente não tem a sinalética bem desenvolvida, bem detalhada, pelo menos nem que sejam poucos sinais, mas que eles sejam muito confiáveis, e esses básicos que a gente comentou, fica muito difícil a pessoa se considerar desperta. E isso tem relação com essa frase seguinte que a gente comentou aí, dos reflexos parafisiológicos conscientemente administrados, porque às vezes a pessoa já está, entre aspas, sofrendo a repercussão das energias, das consciências, mas ela não está lúcida para isso. Faltou o elemento de ligação que é a sinalética. Então vamos supor, a pessoa recebeu um assediador na psicosfera, teve uma repercussão, caiu de cama, foi correndo para o banheiro, ficou doente, seja lá o que foi, teve uma dor de cabeça insuportável, e ela não percebeu esse alarme. A campainha tocou, mas ela não ouviu. Então, quanto mais a gente tiver calma e critério para fazer essa dissecção, essa paradissecção desses sinais, menos a gente vai sucumbir, quer dizer, menos a gente vai cair, menos a gente vai ficar vulnerável a essas manifestações extrafísicas mais doentias, que é a manifestação justamente da desperticidade. Então foi por isso que a gente fez uma correlação. E eu chamei a atenção também, acho que foi o Arlindo que perguntou, que aos poucos, quanto mais a gente vai lidando com essas consciências mais doentes, mais a gente vai ganhando experiência, mais isso vai ficando registrado nas parasinapses, a gente vai fazendo um processo de mitridatização, quer dizer, você vai aos poucos ganhando imunidade a determinadas situações que você não tinha antes, não podia nem chegar perto, e aí você consegue, eventualmente, superar a barreira dos 51%, quer dizer, pelo menos a maior parte dessas manifestações você já teve experiência, ou já lidou, sabe como, pelo menos como se defender. Então da mesma maneira que o sistema imunitário ele faz a fagocitose das bactérias, dos micro-organismos, a gente pode fazer a fagocitose a partir do holochakra e do energossoma, que é uma condição de encapsulamento. Pode ser pessoal, para se defender, ou pode ser de outras
consciex, para defendê-las, para assisti-las e assim por diante. Então a gente tem já uma pesquisa relativamente grande nesse aspecto e eu estou procurando destrinchar mais e escrever mais sobre isso. Mas o objetivo é a dispersidade no final dessa condição toda. Pedro, aqui Pois no ar, eu lembro que a Daiane, no ano passado, no Escola do Parapsiquismo, ela deu uma aula sobre ectoplasmia e ela definiu alguns tipos de ectoplasmia. Ectoplasmia óssea, ectoplasmia muscular e outros tipos. Pegando o gancho que você falou ali de montar o campo da TENEPS, a pessoa consegue distinguir que tipo de ectoplasmia que ela está, ou que ela tem uma propensão a produzir, se ela é um ectoplasta, se ela tem um padrão normal, se aquilo alterna, e como que ela percebe se é ósseo, se é muscular? Sim. Você tem alguma dica, alguma técnica? Não, o que eu procuro fazer é fazer isso a posteriori, quer dizer, ver o resultado. Eu não vejo assim que a pessoa tem aquele predomínio, eu vejo que a assistência demanda determinados padrões de ectoplasmia. Então, vamos supor, o neuroectoplasma, às vezes para ajudar na elaboração mental da consim ou da consciex, é como se doasse sinapse. Coisa, né? Um processo mais instintivo, às vezes sai do umbilico-soma, né, umbilico-chakra, um processo mais assim mesmo de vitalidade, de vitalismo, para aquilo você poder soerguer, melhorar a condição das consciex, seja lá do que for. Então tem que ver, pelo menos eu procuro estabelecer a correlação entre o assistido e o remédio que você vai dar para ele. Esse remédio, é aí que vai entrar esses padrões de ectoplasmia. Mas que na prática, o que eu procuro perceber mais, ou pelo menos diferenciar mais, é se houve o neuroectoplasma, que ele é mais, como se fosse mais avançado, do resto. E o resto você vai ver pela predominância vamos dizer assim, do órgão doador, da onde que você acha que saiu mais. Então, mas a tendência é que ele se torne especialista, né? Não, acho que não. A tendência é você ser generalista. Você, assim, o amparador precisa do ectoplasma X. Você está ali. A pessoa que muitas vezes não tem uma constituição somática favorável, o amparador não pode tirar ali tudo dela, não pode ir até ali a medula, vamos chamar assim, porque aquilo vai faltar para a própria pessoa. Então, pelo menos eu penso assim, você ser uma farmacopeia. Eles podem tirar da onde precisa, eles podem contar com você. E daí que na TENEPS, eventualmente, eles trazem vários tipos de consciex para poder te ajudar nesse sentido. Aí, dependendo do caso, ele tira menos ou tira mais, se a pessoa tem mais aporte. E de um tipo e de outro, né? Pelo menos a minha hipótese é essa. Obrigado. Ao estudar assuntos da conscienciologia, percebo que sou intermissivista e possuo macrosoma. Estou me esforçando para recuperar o atraso, pois estudo esses assuntos há apenas 5 meses. Na minha família, sou mais alto, com diferença mais gritante de altura e que não é tanto assim, 1,92 m e 91 kg. Venho trabalhando as energias e já cortei o café e a bebida alcoólica. E tenho 11 anos sem comer carne, tendo muita disposição física para tudo. Percebo a aceleração do metabolismo e sintomas da ectoplasmia. Estou perto do domínio do EV e clarividência. Pode ser que eu tenha esse macrosoma? Como ser uma consim cobaia? Eu venho aqui, não sei se você mora em Foz, para a gente poder... de Belzonte. Era bom você vir... Era bom você vir aqui para você poder trocar figurinha com as pessoas que estudam isso, para você passar na Conscius, por exemplo. Anos. Você está constituindo o seu corpo, é uma boa hipótese, acho que vale a pena você considerá-la, sim. Tem que ver a sua área de atuação, a sua profissão, para você estabelecer o macrosoma com a ProEx, porque isso não vem de graça, né, de BOPS, você tem que ter uma responsabilidade com relação a isso. Então, qual foi a área que você se dedicou, pelo menos que você está se dedicando, ou que você vai se dedicar ainda? Porque aí para fazer essa abordagem mais convergente. Mas para te responder, eu acho que é uma boa hipótese, mas procure trocar ideias, procure vir aqui, porque aqui você vai ter muitas pessoas técnicas, né, especializadas que podem te ajudar. Ô Pedro, pode só complementar aí que a Conscius promove o Consim Cobaia todo mês. Para saber a data ali, a programação, é só consultar o site da Conscius, www.conscius.org.br, e ali tem a escala. Mas a gente faz um por mês. Muito bom. Tenho 2 anos de TENEPS. No início eu sentia mais coceira no nariz.
e algumas vezes inquietação nas pernas, a ponto de me fazer cruzar as pernas. Hoje a coceira é mais no ouvido e é mais rara. Quando estamos na TENEP, se temos algum grau de inquietação nas pernas, pode ser sinal de ectoplasmia? Aí tem o processo das pernas inquietas. Fala aí. Tem que ver, porque eu acho que com 3 anos de TENEP, a TENEP já está mais assentada, porque existem muito, isso que o professor Val está falando das pernas inquietas, e uma das possibilidades, inclusive, é ainda a assincronia com o próprio amparador. A gente já comenta em algum lugar aqui dessa harmonização entre o holossoma da Consciex e o holossoma da Consim. Na TENEPS isso é muito crítico e pode demorar um pouco mais, principalmente se for uma condição mais, vamos dizer assim, a pessoa não tem tanto traquejo com o parapsiquismo. Então, uma das possibilidades que eu vejo é essa, às vezes, é a repercussão da Consciex na sua psicosfera, isso pode aparecer como um processo de inquietação de pernas. Eventualmente pode ser ectoplasmia? Pode, mas eu consideraria essa como uma possibilidade menor, mas como exceção nesse caso. Professor Pedro, ali na 14, legisologia, as leis da parafisiologia. Podia relacionar essas leis com a paragenética, por favor? Sim, essas leis, o conjunto dessas leis é tudo isso que entra nessa constituição, nesse processo de manifestação do holossoma no corpo de um modo geral. Então, como é que por exemplo, que o psicossoma ele se manifesta, ele se apresenta, ele consegue influenciar a manifestação somática nessa dimensão? Há constantemente essa troca. Então, essas leis desse funcionamento parafisiológico, quer dizer, dos paracorpos, isso acontece de modo o tempo todo. Nós estamos procurando fazer, quando a gente traz esses verbetes, tem muita coisa nos 700 experimentos e na projeciologia também, que é justamente a gente tentar ver quais são aquelas situações, aquelas regras que justamente acontecem. Principalmente, você falou da paragenética, principalmente no processo da constituição do novo corpo. Porque ali você tem a variável intraconsciencial, que é essa da paragenética, aquilo que a pessoa traz das vidas. Você tem a variável intrafísica, que é o processo da mesologia, daquele ambiente que a pessoa vai nascer. E você tem a variável grupocármica, que é justamente aqueles pais, daquela família que está recebendo aquela pessoa. Então, tudo isso entra nessa equação, vamos chamar assim, parafisiológica, para dar o holossoma. Então, a gente comentou antes, até que ponto no nosso holossoma, qual o percentual do nosso holossoma que vem ou deriva mais proximamente, ou de modo mais direto, da nossa mãe, do energossoma da mãe. Qual a relação que tem, por exemplo, do processo retrocognitivo de você ter convivido com uma pessoa há muito tempo e ela hoje ser sua mãe, por exemplo, e isso também na constituição do novo corpo? Isso ajuda em que sentido, em que nível? Será que, por exemplo, para ter um macrossoma, a pessoa tem que ter uma mãe com a qual, obviamente, ela já conviveu muito, porque se for uma mãe que ela não tenha muito convívio, muito rapport, será que não fica mais difícil? E assim por diante. Então, essas leis que entram, da mesma maneira, se a gente pensar nas leis genéticas, que são várias leis, da divisão celular, a divisão ali dos cromossomos, etc., a expressão das proteínas que, enfim, são sintetizadas no núcleo, tem uma série de leis ali, o percurso que é feito e tal. Essas leis a gente precisa justamente chegar nas leis da parafisiologia. Como que isso acontece? Ou pelo menos quais são aquelas variáveis que têm um peso maior na constituição do nosso holossoma. Então, será que a partir de determinado momento, quando a pessoa já foi desperta em várias vidas, a paragenética dela já tem uma predominância tal sobre a genética que ela vai ter macrossoma o tempo todo? Então, estudos são hipóteses, né, que a gente pode tentar estabelecer. Ok? Não sei se eu respondi. Perfeito. Pedro, aqui, sinergismologia, página 13, não sei se já foi comentado, o segundo sinergismo, genopensenidade e recuperação de cons. Não. Só para quem também não conhece, né, genopensene, se não me engano, é um verbete da enciclopédia, que é aquela pensenidade adstrita ou relacionada às ideias inatas ao processo paragenético. Então, o que eu costumo pelo menos fazer e procuro
falar muito é, quanto mais nós nos dedicarmos a procurar estudar, pelo menos tecer assim, correlações ou pensionizar sobre a nossa intermissão, o que nós estivemos fazendo, o que a gente procurou estudar. Um exemplo prático, eu que sou muito invocado com esse assunto de paragenética, de holossoma, será que eu tive tempo e oportunidade para ver isso nessa intermissão passada? Se não, eu vou procurar fazer isso na próxima intermissão, se tiver, né, oportunidade e mérito para isso. Mas quanto mais você estudar ou pensionizar, por exemplo, estabelecer aquela técnica das 5 horas sobre a intermissão, mais isso vai favorecer a recuperação de cons, porque às vezes é nessa hora que há o decantamento, né, que há o download, que você consegue puxar uma ideia que você teve extrafisicamente e ainda não tinha feito a conexão, não tinha feito a sinapse no cérebro para poder entender aquela ideia, ou pelo menos aquele veio, aquela abordagem, aquela situação que para você pelo menos é nova. Então, de modo prático, eu vejo que não tem muita saída a não ser tentar, assim, pensionizar, e a técnica do verbete ajuda muito nisso, né? Porque a gente vem aqui, a gente tem que se esforçar para ter uma certa experiência, uma certa teática, um certo conhecimento no assunto, e isso visa aquele sinapsosoma que eu comentei antes, quer dizer, você fixar essas ideias para que nas próximas existências intermissivas e intrafísicas a gente já tenha isso como convicção, né? Aquilo já venha mais como se fosse uma segunda natureza pessoal mesmo. Professor, dicionário, o senhor pode dar uma expandida aqui na caracterologia, mas depois especificamente no 6 e no 13. Dá uma passada geral, se puder depois. 6 é docente itinerante internacional, professor ativo. Por que o docente não normal, itinerante aqui no Brasil? Porque itinerante é muito mais sério. Não, porque no Brasil não. Estou falando internacional. Por que internacional? Ele exige muito mais da pessoa, né? Você tem uma cultura maior, uma abertura, liberdade de conhecimento, atacadismo, então, mas poliglotismo, dicionário cerebral. O que faz a itinerância aqui, ele não se classifica nos holopensenes conscienciológicos também? O que faz no Brasil? Sim, mas agora o caso todo é o seguinte, geralmente o docente itinerante ele tem mais assistência. Não, no Brasil, por exemplo, itinerante também, no Brasil. Tem. Envolve, já, mas ele pegou o toque. Isso aí é mais fácil, você tem que lembrar, ele é provinciano. O toque. Junto com os patrícios, isso aí é fácil. Quer ver fazer na China, no Japão. A Turquia, no meio dos muçulmanos. Agora o 13. Verbetógrafo enciclopédico, tertuliano debatedor. Você é um, né? Então, aqui o senhor não está se... Você é o George Washington. Então, o senhor não está se atendo somente aos verbetógrafos. O senhor está se atendo aos que participam. Todo, mas aqui o verbetógrafo enciclopédico, esse aí é importante. É o que defende, né? Esse é da enciclopédia. São os 500. Eu não estou falando verbetógrafo que está fazendo verbetes lá para o dicionário do Manuel. Não, Pedro Mané da... Eu estou dizendo aqui, o senhor está incluindo os debatedores, não só os verbetógrafos. Eu estou falando aquele que tem exponencialmente uma comunicação maior. Então, ele debate, ele frequenta a tertúlia, ele quer saber. Você, às vezes, você pergunta muito, você é bom. Você não é bom. Você deve ser isso. Agora, não sei se você é verbetógrafo enciclopédico, ele é? Não, ainda não. Então, Está no forno, ainda não. E aqui, o do acoplamentário também é aquele que participa, eventualmente, não quer dizer que ele é o 3 aqui. É o 13. Agora, aí tem muita coisa para você pensar, né? Eu coloquei 14 escolhidos, né? São categorias de condições, atribuições do intermissivista aqui. Entende? De acordo com o nosso rolo pensênico. Mas agora, tem outras coisas, né, que a pessoa não é só isso. Eu coloquei 14. Você vê que geralmente eu ponho assim, ex, por exemplo. Eu não estou falando ex todos. Eu nunca falo isso. Sempre tem mais coisa. Agora o Pedro aqui. O senhor já terminou? Eu entrego ele para você. Não, esse
segundo polinômio, não sei se vocês já perguntaram, né? O polinômio somático sangue, suor, linfa, líquor, lágrima, saliva e sinóvia. O que você não entendeu aí? A ideia foi chamar atenção para os líquidos, né, que nós temos que tudo aí entra água, né? No corpo, exatamente. Então foi mais ou menos para chamar a atenção que a maior parte do corpo é feita de água, né? E essa água ela está distribuída nesses líquidos aí, principalmente no sangue, né, que é a predominância. Talvez depois venha o líquor e assim por diante. Linfa depois, aí vem as sinóvias e lágrima e saliva. Então foi mais ou menos para fazer esse cotejo entre a água e o soma, né? E lembrando que o processo energético dos campos ectoplásmicos, eles são hidrófilos, quer dizer, eles requerem muita água, né? Eles puxam a água. Então, quem doa muito o ectoplasma, muitas vezes tem mais sede ou tem mais necessidade de ingerir água em função disso. Então foi por isso que a gente chamou atenção. Essa sinóvia aí, por favor. A sinóvia é o tecido que envolve as articulações. Então, dentro das articulações, existe um líquido que ajuda a lubrificar e fazer a articulação se processar de um modo mais fácil, mais assim, correto, mais habitual, sem gastar tanta energia. Então, é um líquido que é produzido dentro do espaço articular de cada articulação que tenha o tecido sinovial. Obrigado. Okay? Inclusive pode inflamar, dar sinovite, dar uma série de manifestações. Uma vez uma pessoa me perguntou, nessa questão de água aí, mas ele me perguntou, por que você acha que eu tenho tendência para ter muita retrocognição? Eu virei para ele e falei assim, você nada bem? Disse, não, Paulo, não é isso, eu estou falando é retrocognição. Aí eu vi para ele e disse, não, eu estou falando é retrocognição. Você nada bem? Eu disse, não, eu não gosto de natação, mas você não sabe nadar, não. Então você esqueceu, você não deve ser bom de retrocognição. Porque a gente nasceu na água. Como é que é isso? Se o cara esqueceu a natação, ou se ele não se interessa pela água, é muito esquecimento que ele tem. Vocês não acham, não? Tem lógica? Tem, é o líquido amniótico, né? De modo que olha bem isso. Olha, eu espero os outros 1000 verbetes da sua parte, tá certo? 1000. Nosso comerciário. Obrigado. Hoje tivemos 65 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais, 13 perguntas online. Os recados de hoje. Temos o Albert sobre a jornada de conscienciometrologia, a Valdirene sobre o curso Acoplamentário e a Sandra sobre o curso Fundamentos da Conviviologia. Boa tarde. A Conscius realizará a primeira jornada internacional de conscienciometrologia de 6 a 8 de julho deste ano, lá no Discernimento. E nós vamos fazer algumas atividades daqui até a chegada lá deste evento. Uma delas é agora, nesse próximo domingo, nós vamos fazer um debate aberto e gratuito, tanto presencial quanto online. Esse debate é sobre conscienciometria e ele vai ter a participação especial da professora Ana Luísa Rezende. Nós vamos fazer algumas correlações entre o SCP-1 e a conscienciometria. Para participar do debate online é só acessar o site da Conscius, www.conscius.org.br. E presencialmente é aqui na sala de debates do CAEC. Aguardamos vocês. Obrigado. Boa tarde a todos. O convite para o curso acoplamentário, que acontecerá de 1º a 13 de junho, é um acoplamentário extra com a temática dupla evolutiva. E participarão deste acoplamentário somente 10 duplas evolutivas. Ainda há vagas e os EPICONs serão Mário Oliveira e Adriana Lopes. As inscrições podem ser realizadas na recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos.
o Colégio Invisível da Conviviologia e o CEEC convidam para o curso Fundamentos da Conviviologia, que irá ser realizado dia 24, 25 e 26 de agosto de 2012. Nós vamos destacar hoje alguns professores e suas temáticas. A professora Daiane Roça, que irá falar sobre a oportunidade de viver. O professor Roberto Laimen e o professor Roberto Kunz, que irão falar sobre a paraecologia da interconvivialidade. E a pergunta continua: você está satisfeito com a qualidade de seus convívios? Então, pense um pouco sobre isso e faça sua inscrição pelo telefone 45 3525 2652. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Conversa Revigorante, a especialidade Coloquiologia, de autoria da professora Adriana Lopes. Obrigado pela sua presença e até amanhã.